Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd, esse é o Nerd Esporte 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC e notícias do futebol. Então vamos lá galera, falar desta vez de Cartola, vamos falar de Cartola FC rodada de número 4. Eu sei que a rodada 3 ainda não acabou, nós teremos uma semana aí de Copa Libertadores da América, mas já vamos fazer um estudo rápido aqui, bem por cima sobre a rodada número 4, falar dos jogos e também trazer para vocês as parciais do nosso time até o momento. Estamos fazendo uma boa pontuação, pretendemos chegar aí numa média interessante aí de 80 pontos, mas eu vou mostrar pra vocês aí como foi o desempenho do nosso time, tá? Já deixa aí nos comentários como você tá indo na rodada de número 3, tá mitando, tá zicando, pegou o Mateuzinho, eu tava com ele no time e acabei tirando, meu Deus, essas mudanças de última hora sempre dá errado, às vezes não, às vezes dá certo, é mentira minha, às vezes dá certo, desta vez eu acabei trocando o Mateuzinho por um outro jogador que não foi uma boa troca, afinal de contas o Mateuzinho tá fazendo mais de 15 pontos, ele tá lá no nosso time tiro curto, mas no time principal trocamos ele. Então vamos lá galera, falar de rodada número 4, né, só vou pedir pra você aquele favorzinho de sempre de você se inscrever no nosso canal, deixar o like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações para quando a gente soltar um vídeo novo você receber na sua plataforma e seguir a gente nas redes sociais @nerdsport360 no Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá para o nosso esboço, rodada de número 4, time principal. Então vamos lá galera, mostrando pra vocês aqui a nossa pontuação, tá? Tô reclamando aqui do Mateuzinho, que poderia estar no nosso time, que a gente já estaria aqui com quase 90 pontos, né? Estaremos com 15 pontos, 60, 70, 80 e quase 90 pontos. Mas estamos indo relativamente bem, tá? Erramos apenas 3 jogadores até o momento, ainda faltam 3 jogadores a jogar e já temos aí 69, 70 pontos. O planejamento é chegar nos 80, 80 e poucos pontos. Se tudo correr bem, dá até pra chegar nos 90 pontos. Por enquanto estamos acertando o Kaique Rocha, acertamos aqui com o Luan Cândido, que entrou no lugar do Walter Kahneman. Se ele tivesse jogado, teria segurado o SG. Acertamos demais o Gustavo Scarpa, Veguete, pouca gente estava com ele. Hulk deu fez uma boa pontuação e acabamos trocando o Tiquinho Soares pelo Germancano, mas aí infelizmente o Germancano não foi bem. Mas esse time aqui custou 116 cartoletas, tá valorizando, tá indo bem, ó, tá valorizando quase 4 cartoletas, tá, ainda tem possibilidade de valorizar mais, então estamos indo bem, vamos manter uma boa regularidade, assim eu espero, na rodada, beleza? Vamos lá galera, agora mostrar pra vocês aí os jogos, vamos falar sobre os jogos rapidinho e depois vamos trazer o nosso esboço pra essa rodada de número 4. Então vamos lá galera, mostrando pra vocês aqui, ó, os jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Não sei se todos os jogos irão valer, ainda não tem aqui notícia se algum desses jogos serão adiados, tá? Será no dia 27, no próximo sábado, às 14 horas. E o Vasco pega o Criciúma, jogo bom pra ficar de olho no Veguete, vem marcando gol em todas as rodadas. Vamos aguardar pra ver se de repente um Payet volta, mas eu acho difícil. E de repente o Lucas Piton, pois enfrenta ali o Claudinho do Criciúma, que é um lateral muito ofensivo, né? Vamos ver também aqui, Cuiabá e Atlético Mineiro. O Galo costuma se dar bem fora de casa contra o Cuiabá. O problema é a Libertadores da América nesse meio tempo aí, né? Vamos ver se o Galo vai completo. Por enquanto não escalei ninguém, mas Hulk é sempre boa opção. Paulinho, Scarpa que tá voando, fazendo gol e dando assistência, tá jogando demais. Então dá pra ficar de olho nesses jogadores, além do Guilherme Arana, tá? Outra boa opção também é o Cauli, o meio campo do Bahia, tá jogando muito bem. De repente um Tassiano pode ser uma boa, enfrentando um Grêmio que vem tomando muitos gols, tá? No último jogo não tomou, mas essa defesa não é muito segura. Eu acho que vale a pena apostar em alguns jogadores do Bahia e até do Grêmio. Pode ser um jogo de gols para ambas as equipes, para ambos os lados. Então, o Cristaldo é boa opção. Caso volte aí o Diego Costa, pode ser interessante também. Soteldo, então fica de olho nesses jogadores. Flamengo e Botafogo, clássico no Maracanã. Eu acho que tem uma boa possibilidade do Flamengo vencer esse jogo, apesar do Botafogo vir aí indo bem, razoavelmente bem no campeonato, mas o Flamengo é muito forte, tem um elenco muito mais encorpado e eu acho que vale a pena ficar de olho no Arrascaeta, ficar de olho no Pedro, né? Olho também aí no De La Cruz, até na defesa do Flamengo, que costuma fazer bons jogos aí, principalmente jogando em casa. Botafogo, simplesmente, Júnior Santos e Tiquinho Soares são meus destaques. Cruzeiro enfrentando Vitória, como a gente viu aí, o Vitória começou muito bem o jogo contra o Bahia, mas aí é clássico, o jogador sempre dá um quê a mais nesses jogos, né? Eu acho que o Cruzeiro tem boa possibilidade de vencer esse jogo, mas tem aquele lance, o Cruzeiro vem tomando muitos gols, então cuidado com as
zaga do Cruzeiro, tá? O Bahia, claro, o Vitória aí, eu acho que tem boas possibilidades, gosto do Alejandro e gosto do Mateuzinho, que tá mitando hoje, e pelo lado do Cruzeiro, de repente um Dineno, ou talvez o Matheus Pereira sejam boas opções aí pra essa rodada. Corinthians e Fluminense. Fluminense costuma se dar bem na Arena Corinthians, os jogos são muito equilibrados, se eu não me engano, acho que o Fluminense tá com um jogo a mais de vitória em todo o confronto. O Corinthians com o Igor Coronado jogando em casa, eu quero ficar de olho nele, pode ser uma boa peça. Yuri Alberto também é um jogador interessante. Romero, dentro de casa, costuma ser monstro e resolver os jogos do Corinthians. E o Fluminense é aquilo de sempre, né, cara? Diniz, ataque, John Arias, Germancano, o Marquinhos está fazendo bons jogos, entregando muita média básica. Quando fizer gol vai imitar muito na rodada, então fica de olho nesses jogadores, inclusive o Marcelo, tá? Outra boa opção também, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Esse jogo aqui eu vou correr um pouco, pode ser aquele jogo que eu costumo falar que pode acontecer de tudo, inclusive nada. Pode ser um 2-2, também pode ser um 0-0. Então eu vou correr um pouquinho dessa partida. Juventude e Atlético Paranaense lá no Alfredo Jaconi. Juventude costuma ser muito forte, também é um jogo problemático. Eu destacaria alguns jogadores do Atlético Paranaense, como o Canóbio e de repente o Mastriani, mas eu ficaria por aí. Pelo lado do Juventude, o Giancarlo vem sendo destaque. Internacional e Atlético Goianiense, eu acho que aqui tem uma boa possibilidade do Inter fazer um bom jogo, tá? Em casa, enfrentando o Atlético Goianiense. Tem uma chance de se recuperar, não foi bem, não tá fazendo um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos aguardar para ver se de repente o Alan Patrick volta. Acho que o Borré nessa rodada deve desencantar e marcar seu golzinho, o jogo é favorável, então vamos ficar de olho no Maurício, no Borré, de repente até no Wanderson, que se machucou hoje, mas vamos ver como é que vai ser a situação dele. O Wesley tá vindo muito bem também. Gosto dos laterais do Inter, Bustos e René, a linha defensiva com o Rocher também é muito interessante para essa rodada, e o Atlético Goianiense não tem nenhum destaque para esse jogo, tá? E o São Paulo enfrentando o Palmeiras, aquele jogo também que pode ser 0-0, 1-1, 2-2. Mas tem alguns destaques como o Caleri, pelo lado do Palmeiras, aqueles de sempre, que é o Rafael Veiga, de repente o Flaco Lopes ou o Hendrick, tá? E o São Paulo, o Luciano, de repente é o meio campo Alisson, tá? Não tem grandes destaques, São Paulo deve estrear seu novo treinador, beleza? Mas é um jogo que provavelmente eu vou correr de alguns desse clássico, beleza? Então é isso, galera, passando aqui rapidamente pelos jogos, lembrando que a gente tem vídeo na semana aprofundando mais aí, né, os jogadores e as partidas e as notícias, tá? Então fica de olho aí no canal em tudo que a gente lançar. Vamos lá agora mostrar para vocês aí os bolsos desse nosso time para a rodada de número 4. Então vamos lá, galera, começando aqui pela zaga, tá? Vamos trazer aqui opções de defesa, né? Primeiro vamos com o Rocher, que eu acho que é uma boa opção para essa rodada. Eu coloquei o Arboleda ali, mas eu ainda não estou certo se vou com ele, tá? Eu tô pensando de repente no São Paulo bem defensivo, o São Paulo jogando a Sul-Americana, o Palmeiras também, talvez times que vão resguardar mais, então pode ser até um 0-0. Vamos deixar aí o Arboleda por enquanto, como eu falei, isso aqui é um esboço, tá? Outra boa opção também é o Fabrício Bruno, devemos ir com ele contra o Botafogo, como eu disse, o Flamengo em casa costuma ser muito forte, principalmente defensivamente. Tô pensando em ser ele ou Léo Pereira, um dos dois eu devo ir para essa rodada. E como eu falei, Rocher é ótima opção aí, pensando até no SG em casa enfrentando o Atlético Goianiense. E agora vamos lá mostrar para vocês as nossas laterais. E aqui nas laterais, galera, vamos com Lucas Piton. Como eu disse, ele vai encarar ali o Carlinhos, lateral direito do Criciúma, que é um lateral muito ofensivo, então ele deve fazer muitos desarmes. Eu acho que o Lucas Piton cresceu bastante aí, principalmente desarmando muito, né? E chegando bem no ataque, até fazendo gol. Então pode ser uma peça interessante. O Carlinhos ataca demais. O Lucas Piton pode se aproveitar desses espaços aí na defesa do Criciúma, tá? Outra boa opção, como eu falei, é o Bustos. O Internacional ataca muito mais pelo lado dele. Mais de 47% das vezes que joga em casa, ataca sempre pelo lado direito. Ele que é um lateral que desarma bastante, dá assistência e às vezes também faz até gol. Então vale a pena ficar de olho no Bustos e será o nosso lateral provavelmente para essa rodada. Agora vamos passar para o meio de campo. E agora aqui no meio de campo, galera, vamos fechar aqui com o Arrascaeta, Arrascamito. Tô entre ele e o De La Cruz, mas devo ir com o Arrascaeta contra o Botafogo. O Flamengo é carrasco do Botafogo, o Arrascaeta costuma fazer bons jogos contra a equipe, então vale muito a pena. Vamos apostar de novo no Matheus Pereira, ele entregou quase 5 pontos só com média básica na última rodada. Vai enfrentar a equipe do Vitória, tem chance aí dele fazer um bom jogo, afinal de contas aí, o Vitória
tá tomando 2 gols em casa, então acho que é interessante a gente ficar de olho nos jogadores do Cruzeiro. Uma hora ele vai desencantar e vai entregar uma boa pontuação, tá beirando para isso. Se fizer um gol, ele vai passar dos 12, 13 pontos. Estamos pensando também no Cauli, ainda é um esboço e uma aposta nossa, pode ser que a gente troque, mas eu acho que é uma boa opção enfrentando o Grêmio aí em casa. O Grêmio vem tomando alguns gols, eu acho que vale a pena aí o meio-campista do Bahia, tá? Vamos passar agora pro nosso ataque. E aqui no ataque a gente já trouxe, na verdade, o time completinho aqui para vocês, tá? Vamos aí com Pedro no ataque, Veguete e Borré. Acho que o Borré deve desencantar nesse jogo. Se o Alan Patrick voltar, é melhor ainda, aí tem mais chance dele marcar. Mas eu acho que deve desencantar enfrentando um Atlético Goianiense que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Veguete tá com muita estrela, tá fazendo gol toda a rodada. Vale muito a pena para essa novamente, tá? E o Pedro aí, Carrasco aí, grande artilheiro, deve disputar de artilharia do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Botafogo que não tem lá aquela grande defesa assim, tá? Então, acho que essas são as melhores opções para atacantes por enquanto nesse esboço aqui, tá? Como eu disse, a gente tem jogo da Libertadores, algum jogador pode se machucar, algum jogo pode ser adiado, então aqui por enquanto só pra gente ter uma ideia do que a gente vai pensar para essa rodada número 4. E o técnico é o Eduardo Cudê, acredito que ele deve vencer essa partida em casa contra o Atlético Goianiense, tá bom? Então é isso, galera, nosso time esboçado para essa rodada de número 4 ficou com Cudê, o nosso treinador, o Rocher, goleirão aí do Inter, Arboleda e Fabrício Bruno na dupla de zaga, nas laterais Lucas Piton e Bustos, no meio de campo Arrascaeta, Matheus Pereira e Cauli, e no ataque vamos de Pedro, Veguete e Borré. E o nosso capitão para essa rodada será Pablo Veguete. Ele será o nosso capitão para essa rodada, vem marcando gols, vai enfrentar uma defesa relativamente frágil, que é a defesa do Criciúma, e tem muita chance de ir bem nessa rodada. Então é isso, galera, time fechado aí, fechado não, né? Time esboçado para essa rodada número 4. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, que ajuda demais. Diz aí nos comentários como você tá indo na rodada de número 3, tá mitando, tá zicando, tá indo mais ou menos. Diz aí que a gente bate um papo sobre isso, tá? Se inscreve no canal, que o nosso canal tá crescendo e tá bombando demais. Uma boa sorte a todos nesse finalzinho de rodada 3 e rodada número 4. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!